Salve, salve Brasil, boa noite! Bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Café com Ferri. Toda quarta-feira, às 19 horas, a gente está por aqui e é um compromisso teu com a gente, então já te inscreve no canal, encaminha esse vídeo para todos os teus amigos, para quem tu acha que pode curtir esse conteúdo. Que a gente começa aqui agradecendo a Minerva Foods, nossa patrocinadora. Salve Minerva Foods! Mais tarde, quarta-feira, tem futebol, quem sabe um churrasquinho com Minerva Foods combina com o pós-podcast aqui. Eu sou o Felipe Corleta, co-host do podcast. Rafael Ferri, bem-vindo. Muito boa noite a todos. 19 horas, 19 pontos, né? Estamos começando aqui mais um episódio. Fechamos um ano de podcast que mais cresce no Brasil. O melhor, ainda não o maior, em breve o maior podcast do Brasil. O que mais cresce de longe, com a audiência mais qualificada. Se você é um formador de opinião, você assiste aqui hoje. Estamos começando o aquecimento das eleições 2026 com um candidato ao Senado. Pré-candidato ao Senado, meu amigo, Marco Antônio. E o namorado dele veio também, já começando. O ex-BBB, galanteador, poeta. Adriles Jorge está aqui também. Acabou minha denominação, ex-BBB, acabou. Namorado Marco Antônio, ex-BBB. Eu já vou te aliviar. Ele estava preocupado que ele não ia ficar bonito nas câmeras. Não, eu não fico bonito, eu já vou ficar de frente pra câmera. Nem eu vou olhar pra sua cara. Eu tenho dismorfia, eu tenho, como é que chama? Síndrome de Duane. Minha cara fica torta quando eu olho pra direita. Um dos mais combativos políticos do Brasil, da direita. Vereador por São Paulo. E o pessoal não gosta muito de ser muito combativo na direita. Aí tem sempre o pessoal aí que carrega, mas a turma aqui é raiz. A turma aqui é de verdade. Aqui a turma aqui vai pro pau, literalmente. Queria começar agradecendo a presença ilustre de vocês aqui hoje e começando. Quem será o candidato da direita às eleições presidenciais de 2026? Bem-vindos. Antes de fazer o exercício de futurologia, eu queria te dar um presente aqui do Opa! Fio Diário. Então, Aí depois eu vou encaminhar Pra também quem não pra sabe, o vocês. Fio Diário é um programa que tem 35 mil pessoas de audiência diariamente no YouTube. Chique. Tem aqui Fio Diário. Eu também dei presentes pra eles. Aqui, cadê meu presente, assessora? Então, Marco Antônio, vai à falência, ele tá dando esse kit pra todo mundo. Não, isso aqui é... Olha aí, Mas é chique, tem canequinha. Quer mostrar? Mostra Eu a posso caneca. morar fora Moraes. Aí, temos um O presente. Moraes é nosso ouvinte aqui, sabia disso? Que ótimo. Tomara que Ó, ele escute o É o programa. kit ingresso Eu já para o dei inquérito das fake news. negócio, os adesivos fora Lula também Tá pra certo. eles. Boa, Aqui é o é. negócio raiz. Então, ó, tem É um copo tipo um Stanley. copo, o troço é chique, meu. Começou a campanha, vamos lá. Então, vamos lá. Adriles, quer presente. tentar fazer o exercício de futurologia aqui primeiro para introduzir? Ao que tudo indica, Tarcísio Gomes de Freitas é o candidato, não só da direita, como do sistema, como do próprio STF, uma vez que o Tarcísio não se coloca frente aos desmandos, né, do judiciário que se tem. É uma estratégia de luta contra a tirania de Estado, que ele acha que ele pode fazer uma conversa burocrática. É um excepcional gestor, é um excelente administrador, mas eu acho que peca um pouquinho por não se colocar frente à tirania de Estado, que hoje é o problema de longe mais terrível que tem. O Bolsonaro, ao que tudo indica, será preso, será condenado. Eu acho isso um absurdo, uma infâmia. Acho que ele deveria pedir asilo político num país realmente democrático. Não é o que dizem os assessores dele, as pessoas que estão em redor dele, falam que ele tem que agir como se fosse um mártir cristão. E eu acho que, eventualmente, tem que combinar também com o Tarcísio, né? Porque eu acho que o Eduardo é o candidato in pectore do próprio Bolsonaro, que vai até o último ponto, dentro de uma eventual prisão, se Deus quiser não acontece, mas tá a premissa de acontecer. E o Eduardo, como saiu para o exílio, como ele saiu, eventualmente, de campo dentro do Brasil, ele está se projetando como um mártir. Eu acho que o Eduardo é exatamente o candidato in pectore do próprio Bolsonaro. Então, eu apostaria nesses dois nomes, especificamente. Mas você acha que o nome do Jair Bolsonaro seria o nome mais forte? Não tem a dúvida que o Bolsonaro aglutina toda a direita brasileira. Agora, a gente não vive mais numa democracia, a gente vive numa tirania de Estado perpetrada pelo STF. E eu acho que é isso que me deixa meio assoberbado, as pessoas acharem que a gente está num processo eleitoral normal. Não, o TSE vai continuar comandando as eleições, vai continuar fazendo perseguições, vai continuar censurando e vai continuar
impondo aqueles que eles acham que são os candidatos ideais, inclusive dentro da direita. O STF manda hoje no processo eleitoral. Subrepticiamente, quem manda é o STF, que é o TSE, que é o Os ministros puxadinho. indicados pelo presidente Bolsonaro vão assumir o TSE. Não quer dizer absolutamente nada. Nada. Nada, 0,0. Da mesma forma que você vê as condenações dos presos políticos e perseguidos pelo Supremo Tribunal Federal, que são os cidadãos comuns, né? Da dona Jupira, a dona Iraci, o Marcelo, que tem epilepsia, que está preso também, Clériston, que morreu na cadeia, tem um monte de gente que passou já pelas mãos do Supremo, e o precedente está aí, está posto, né? 14 anos de cadeia para uma mulher que pintou uma estátua com batom, inclusive parafraseando não, né? Transcrevendo algo que saiu da boca fedida, podre, sórdida, do Luiz Roberto Barroso, lá em Nova York, nos Estados Unidos, depois da eleição. Ele Perdeu o mané, não a mola. Ele disse que cometeu excessos. Não, ele cometeu e está cometendo tirania de Estado. Eu acho que ele, o Alexandre de Moraes, a Carmen Lúcia também, com aquele rosto angelical dela, que fez a proibição do filme da Brasil Paralelo, que instaurou a censura e disse que estavam instaurando a censura naquele momento e está instaurando até hoje. Todos esses cometem crimes de lesa pátria e, eventualmente, vão comandar novamente as eleições. E os dois mudinhos do Bolsonaro se adequaram perfeitamente ao regime tirânico do STF. A verdade é essa. Cria-se uma rusguinha aqui, acolá, algum tipo de entreveiro entre o André Mendonça e o Alexandre de Moraes, mas é um entreveiro que não prejudica as decisões soberanas, tirânicas do Supremo Tribunal Federal, que é comandado pelo Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes. É uma espécie de... E tem um o Marco ponto... Antônio não respondeu quem vai ser o candidato. Então, aí tem um ponto que eu não vou sair da resposta. Eu quero tentar fazer um exercício desses, mas eu concordo em grande parte com o que o Adriles falou, porque não dá para saber o futuro do Bolsonaro com relação ao Supremo. Isso não quer dizer que está justificado, pelo contrário, né? Eu acho que tudo que é abusivo é nulo e pior. Na verdade, não está nem no ordenamento jurídico. A ordem abusiva, ela não está no campo da jurisdição de ninguém, não está no campo nem da interpretação. Ordem abusiva, flagrantemente violadora de direitos humanos, não deve nem ser ouvida. A gente tem que começar a exercer aqui no Brasil a desobediência civil de fato, pelo funcionalismo público, pelos servidores de carreira que hoje são sabujos, são vassalos e se dobram a tudo que o Supremo Tribunal Federal faz, mesmo discordando privadamente. Então, eu tenho muito disso. Você vai nos lugares, Brasília, você fala com corporações, com várias pessoas que falam, nossa, todo mundo acha esse cara um canalha, todo mundo acha esse cara um grande abusador, um criminoso em série. Faz nada. Mas ninguém... Aí fica esse silêncio retumbante. E é que nem eu estava falando aqui com o pessoal da sua produção antes de começar. Por que não faz nada? O pessoal aqui é da esquerda. Extrema esquerda. Por que ninguém faz nada? E a resposta para mim, infelizmente, é sempre a mesma, é medo. Todo mundo contaminado por um medo, numa espécie de autossobrevivência deturpada, querendo viver uma vida miserável, porque tem mais 20 anos de Alexandre no poder. E outra, você deixa se perpetuar durante todo esse tempo no poder um cara desse, irmão, o sistema já está dominado, vai piorar. Os ratos saem do bueiro, primeira instância, segunda instância. Então, acho que a nossa preocupação com relação ao nome político tem que ser todo mundo, não só presidente, todo mundo que sair como candidato, deputado estadual, federal, governador, senador e presidente, tem que ter a pauta de reforma, uma reforma radical do sistema de justiça brasileiro e com impeachment e responsabilização dos ministros criminosos. O problema é que se houver uma adequação da base da direita com o Tarcísio Gomes de Freitas, você cria uma pirâmide de um discurso permitido pelo Tarcísio. Vai ser uma coisa frugal, vai ser uma coisa adequada, vai ser uma reforma institucional, subliminar, mas não vai atacar os verdadeiros problemas. A anistia, ao que tudo indica, não será aprovada. Se for aprovada, vai ser barrada pelo Supremo Tribunal Federal, que esticou a corda até aqui, tem esticado o discurso autoritário até aqui, dizendo que não vai haver anistia. Os presidentes das casas não vão pautar a anistia. Se pautarem sob pressão, empurrarão a anistia para o ralo, e já há uma negociação com o Supremo Tribunal Federal, que eventualmente vão negociar uma redução de penas para dar uma terceira via de cima para baixo. Ou seja, o Tarcísio Gomes de Freitas vai tentar fazer uma solução negociada. Todas as soluções negociadas até aqui, Ferri, deram com os burros na água. Na história. É um 7-1. Na história. Toda hora dos não só do Brasil. 5 anos, a tirania tem vencido sempre. Se negocia com o tirano. Tarcísio pode vencer pela direita, é um candidato que tem um apelo popular gigantesco, mas a questão é, há pessoas
presas, há pessoas morrendo na cadeia, há pessoas exiladas, há pessoas sem conta bancárias, há pessoas arruinadas. O que vai fazer? O que se vai se fazer com essas pessoas? Nada. Vai reduzir 1 ou 2 anos da pena da mulher que pichou o batom lá, uma estátua? É esse o ponto. O Tarcísio Gomes de Freitas pode ser a vitória da direita, mas vai continuar a mesma coisa o sistema do STF. E só um ponto também, um parêntese só. Não respondeu O a Tagliaferro... pergunta. Então, aí você tem a ascensão do Tarcísio como um nome forte, que vem aí com o apoio da Faria Lima. Você tem o Eduardo Bolsonaro, que é o nome da família forte também. Tem o apoio da Faria Lima. Tem. Eu acho que o Tarcísio não tem. tem. Dúvida, não tem a dúvida. Eu acho que sim. Agora, o Eduardo seria, como candidato, que eu acho que é o preferido do Bolsonaro hoje, Sim. seria pulverizado pela tirania do Estado. Ele seria censurado, ele seria perseguido, ele seria de alguma forma caçado, Eu acho que ele o seria Eduardo não massacrado. deveria ser candidato. Se bobear o Eduardo candidato, ele tem a candidatura à presidência caçada. Aí a direita vai ficar sem um candidato, vai ter que apoiar um terceiro nome. Mas, ô, Adriles, Esse é o perigo. Um cara que eu conheço queria juntar o Tarcísio como cabeça de chapa e o Eduardo de vice. Não. O que tu acha dessa candidatura, dessa chapa? Acho que isso não tem a menor plausibilidade de acontecer, porque o Eduardo, eventualmente, como candidatura ao Senado, ele teria mais Ele teria segurança. muito mais força. Muito mais força e muito mais segurança do que dá um aspecto de uma incisividade maior. Uma institucionalidade, A provável, eu acho que uma muito mais probabilidade candidata à vice-presidência com o Tarcísio para dar um ar de Michele Bolsonaro, de complacência à dinastia Bolsonaro. E tem um ponto que eu acho legal também, que tem muita coisa que está passando pelo radar. A gente se acostumou tanto com abuso. Sabe aquele negócio de mulher de bandido? Mulher de bandido. O brasileiro virou mulher de bandido total. Aqui no Brasil, a gente está aceitando toda sorte de transgressão cotidiana que a gente vê. Pô, agora, bichão, nessa semana passada, o Tagliaferro mandou um áudio que o Flávio Bolsonaro colocou no meio da comissão que estava para ouvi-lo, eu, Sérgio Tavares, eu, Glenn Greenwald, todos denunciando os abusos do Moraes, e o cara fala que está com medo de ser assassinado e ter a família dele assassinada também. Pelo Alexandre E a Moraes. pergunta qual que é? questão Que eu foi não essa. vi em nenhum jornal desse Jamais. maldito país. Quem quer matar Tagliaferro? Tá na cara, é o Alexandre de Moraes. Não, na verdade, ele falou. É. Não é nem uma interpretação. Não, mas eu digo... Tenho medo do que pode me acontecer, eu tenho medo de ser morto. Tenho medo de ser por morto. esse ministro. Aí você fala, pô, como é que o cara que era assessor de um órgão, agora que virou, que é o órgão que vai interferir em todo mundo durante a eleição, que já foi presidido pela Carmen Lúcia, inclusive, Centro Integrado de Combate à Desinformação e Defesa da Democracia, CIED. Isso daí, bichão, você vai lá na União Soviética, eu acho que Stalin tinha sonhos eróticos. Se Stalin tivesse visto isso que está acontecendo no Brasil hoje, o cara ia ter orgasmos múltiplos. Stalin, Mao Tse-tung, toda a galera que tem essa pretensão totalitária e olhar para falar, pô, um órgão burocrático que vai dirimir o que é verdade ou o que é mentira antes, durante e depois do período eleitoral. Isso é o paraíso na terra para o comunismo, pô. Deixa eu fazer um contraponto aqui, importante. Nós temos hoje realmente excessos claros, globais, mundiais do judiciário, personificado aí no STF. Porém, nós temos um candidato de direita que vai nomear 2 ministros para o STF no próximo mandato, 2026-2030, provavelmente reeleito. Se for o candidato de direita que ganhar a eleição, tem muita chance dele ser reeleito. 2030, 2034. Não seria essa a janela de oportunidade para virar o STF? Nós vencermos a eleição com um candidato que tenha realmente capacidade, porque o PT é muito bom de eleição e muito bom com a máquina na mão, né? E tem o apoio aí da mídia, tem o apoio dos artistas, que são suportados pela lei Roubanet. Eu usei essa lei, cuidado. Então, assim, a gente não teria que buscar um equilíbrio para não correr o risco de perder a próxima eleição? Note bem, por que eu estou um tanto quanto pessimista? Vão ser 2 ministros indicados pelo próprio presidente, próximo presidente da República, que seria, eventualmente, se ganhar de direita, né? A maioria constitutiva do STF quer que o STF continue e siga com os mesmos poderes. Isso está na voz do Alexandre de Moraes, está na voz da Carmen Lúcia, está na voz do Gilmar Mendes, do Barroso, de todos esses, eventualmente. Enfim, mas existe uma maioria que quer manter, exatamente, ser mantenedora desse tipo de poder tirânico do STF, de ser uma espécie de poder regulador do Congresso, do Executivo, dos militares, de tudo.
Eu nunca vi alguém retroceder no poder que tem, o que angariou. Nunca. Nunca. Não houve na história da humanidade alguém que recuou do poder que tem. O perfil de um homem de direita, como o do Tarcísio, é um perfil conciliador. Meu problema pode até ser, e eu acho que até de alguma forma, hoje, no Brasil, de alguma forma arrefeceram as perseguições. Mas as perseguições que foram dadas estão aí. As pessoas estão na cadeia, estão morrendo na cadeia, estão tendo suas vidas destruídas, suas contas bancárias bloqueadas, seus passaportes caçados, tudo assim. Ou seja, esse tipo de injustiça não parece que vai ser dirimido para um eventual presidente conciliador. Porque os ministros, a maioria dos ministros do STF, não estão dispostos a conciliar com isso. Eles estão dispostos a fazer um governo de coalizão com o presidente até de direita, que seja moderado, mas eventualmente essas injustiças que passaram não serão. E se houver outro tipo de contraponto ao STF, as mesmas medidas serão tomadas. A questão é essa. Qual é o impeditivo de que haja o mesmo tipo de inquérito, os mesmos tipos de tipificações criminais que não existem, a interpretação subjetiva de um juiz que vai deixar alguém na cadeia simplesmente porque ele acha que fez um ataque à democracia criticando o ministro do STF? Não há possibilidade deles arrefecerem nessa tirania, a não ser, agora deixa eu terminar, que haja uma crise institucional provocada, sei lá, pela lei Magnitsky, por algum tipo de condenação do Alexandre de Moraes lá fora. Essa é a minha esperança, para te falar bastante a verdade. Agora, de um tipo de conciliação com o governo de direita, pode ser que daqui para frente arrefeçam as perseguições. Mas o que já foi feito, o que está sendo feito, não tem a menor chance. Outra coisa... Explica para a audiência o que é a lei Magnitsky, por que ela pode ser uma solução na tua visão. A lei Magnitsky é uma lei lá do Congresso americano que eventualmente vai punir qualquer ator político internacional que tenha rompido com os direitos humanos, com as leis de direitos humanos concernentes a cada país, a cada constituição. Caso o senhor Alexandre de Moraes seja condenado por essa lei do Congresso americano, ele fica proibido de pisar em solo americano, fica proibido de ter contas em solo americano. Tudo que está vinculado e, eventualmente, qualquer pessoa a empresas sediadas nos Estados Unidos da América vai ter algum tipo de restrição. Perfeito. Então, Netflix, você tem cartão de crédito, você tem qualquer tipo de conta em qualquer lugar, fica bloqueado não só para o malfeitor, para o ditador, para o cara que comete abuso, mas para quem o Departamento de Estado americano compreender que está dentro do seu círculo social. O que envolve família, envolve amigos, envolve servidores e funcionários. Então é o seguinte, perdão aqui da expressão, é um lança-chama de merda em cima do cara. É isso aí. O cara tem que se tornar radioativo para o pessoal começar a boicotá-lo efetivamente. Perdeu o medinho, perdeu o melindre. Como que você perde o melindre? Se o Ferri, se a lei Magnitsky for aplicada contra ele, vai cair em cima de você também. A hora que você não conseguir pagar a conta da sua casa, sua mulher vai ficar no teu ouvido buzinando, seus filhos, aí você vai falar, pô, de fato, eu tenho que me mexer. Eu não posso deixar isso continuar desse jeito. E se é uma lei que condena uma pessoa... Eu não sabia da extensão. É extensivo a familiares... Discricionário. É o que o Departamento de Estado americano decidir. Então, ele pode nem estar junto. Ele ali, ó, tá no cantinho, apareceu na foto, tá ferrado. Por quê? Porque precisa gerar aquilo que a gente tá tentando gerar nas pessoas por meio da conscientização, mobilizando a rua, fazendo palestra, fazendo simpósio, fazendo congresso, falando do Fora Moraes, falando do sistema, gerar esse tipo de inconformidade com o sistema. As pessoas hoje, elas estão vivendo num marasmo que é inaceitável. Esse marasmo é bizarro. Se você acha que é o sapo na panela? Eu tenho certeza que é o sapo na panela. A lei Magnitsky, eu acho a nossa tábua de salvação. Primeiro, ela é extensiva a parentes, como diz o Marco Antônio Costa. Mas é automático no parente? Não é automático, de acordo com eventualmente a investigação do Departamento de Estado americano vai fazer. Agora, se é extensiva a parentes, lógico que ela vai ser extensiva a, entre aspas, comparsas do tipo de tirania que está sendo feita aqui. E são todos os ministros do STF, inclusive os mudinhos do Bolsonaro. É decreto executivo do gabinete do presidente. Ali não houve uma decisão discricionária unânime, única do Alexandre de Moraes. Aí é a única coisa que ele tem razão. Todo mundo ali, no colegiado, participou da construção dos inquéritos do fim do mundo, das tipificações criminais que não existem, das perseguições, das prisões arbitrárias sem o devido processo legal. Tudo ali
foi coparticipado por todos os demais ministros que hoje elogiam de maneira franca. A Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia falou que ele é um exemplo de imparcialidade e defesa intransigente do Estado Democrático de Direito. Ela foi partícipe e é partícipe dos demandos do senhor Alexandre de Moraes. Então, a extensão dessa lei, Ferri, é a única coisa que me deixa animado e otimista, porque ela pode gerar uma instabilidade e uma crise institucional, note bem, crise institucional necessária. Sim. Dentro do Brasil. Inevitável. A crise institucional que a gente já está tendo é de um golpe perpetrado dentro do Supremo Tribunal Federal. A crise institucional seria para restabelecer um princípio democrático contra aqueles que a usurparam, que são os 11 ministros do STF. Gente, o Marco Antônio Costa e o Adriles são duas vozes influentes do debate político brasileiro, especialmente no campo da direita. Marco Antônio é advogado e comentarista político no Fio Diário, pré-candidato ao Senado. Por Minas Gerais. Por Minas Gerais, e o Adriles Jorge, escritor, poeta, jornalista, comentarista no Fio Diário e vereador por São Paulo. Certo? Então esses são os nossos convidados do dia aqui, para quem já está acompanhando. O que eu achei interessante da lei é que se o banco não cumprir, ele próprio sofre a sanção. Exato. E ele mesmo é retirado do SWIFT. Sim. Né? Então a possibilidade de um banco não executar a lei o congelamento. é zero. A constrição patrimonial é inevitável. É extensivo a países democráticos que fazem parte da União Europeia. Exato, tem isso também. Ou seja, não é só... O cara ele vai ter que pegar dinheiro vivo e enterrar que nem o Pablo Escobar. Lá em algum país da África que esse vagabundo vai, ou lá na China, onde eles conseguem ir também com bastante tranquilidade. Mas assim, seria porque eu estou escutando bastante gente na direita se apegar assim a uma... Então, eu ia contrapor isso do Adriles. Eu ia falar que... de salvação. Eu ia falar que não existe tábua de salvação. Não é uma tábua de salvação, calma, não é isso. Vai vir o Super Trump aqui vai salvar o que existe, a democracia. As chaves podem começar de fora. É isso aí. Mas a solução está dentro do Brasil. Enquanto a gente não tiver isso bem debatido, enquanto a galera da Faria Lima continuar com medinho de defender o que é certo de uma vez por todas, e tem uma coisa que todo mundo na Faria Lima tem. Faria Lima votou no Lula, porra. Exato. Todo mundo na Faria Lima. E agora vamos expandir. Todo mundo do agro, todos os empresários que se dizem de direita, todo mundo que tem algo a perder, e até quem não tem, precisa entender de uma vez por todas que se não resolver esse problema, isso está engolindo a gente de um jeito que a gente vai ficar mais e mais reféns dos caras. Então, só para eu concluir, Adriles, o ponto que eu acho relevante. Não adianta a gente ficar nesse negócio de 72 horas, olha aí, tá chegando, o cara vai resolver. Enquanto você não vê direita financiando direita pobre, esquerda rica, não vê evento acadêmico nas universidades de combate efetivo ao que está acontecendo com a censura contra a liberdade de imprensa e de expressão no Brasil. A hora que você vê todo o aparato nas mãos dos caras e ninguém trazendo o debate para esquentar, é um debate difícil, não é fácil não. Reformar o sistema de justiça, você tem lei de abuso de autoridade, você tem foro por prerrogativa de função, que é uma matéria dentro da Constituição, competência de ADI, ADC, ADO e ADPF do controle concentrado de constitucionalidade, que tem que tirar do Supremo, tem que falar de regimento interno do Supremo, falar de regimento interno do Senado, tem mecanismos de freio e contrapesos, lei de crime de responsabilidade. Tem que eleger senador que não tem rabo preso. Tem um monte de situação, mas isso precisa ser debatido na esfera dos movimentos sociais e também universitário da direita. A questão que se coloca é muito simples. Todo mundo fala sobre isso com melindre. Vamos ser bastante objetivos. A questão que se coloca é muito simples. Todo mundo sabe, por exemplo, independente de ser condenados ou não pela lei Magnitsky, que a Nicarágua é uma ditadura, que a Venezuela é uma ditadura. O que falam esses países, esses bananeiros ditatoriais? O que fala o Maduro? Existe uma conspiração global, Yankee, coordenada pela América do Norte, pelos Estados Unidos, em conluio com Elon Musk, em conluio com o Twitter, com redes sociais, para destruir a soberania das democracias da América Latina. Esse é o discurso do Nicolás Maduro. Quem que repete, literalmente, ipsis literis, esse discurso? O senhor Luiz Barroso. Existe um esquema de extrema-direita para conspurcar a soberania nacional das democracias, particularmente do Brasil. Foi o discurso que ele usou, inclusive, para condenar o Daniel Silveira.
Não é um homem que estamos condenando, é uma conspiração global antidemocrática que está surgindo exatamente no seio das redes sociais, por isso que eles querem proibir as redes sociais, e no seio também da América do Norte. Já fazem uma crítica incisiva ao Donald Trump, que seria o epítome, a tradução viva dessa conspurcação das democracias na Latinoamérica, entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? Pode ser que o Alexandre de Moraes seja condenado pela lei Magnitsky, pode ser que os demais ministros sejam, e não mude rigorosamente nada. É por isso que eu estou falando que eu acho que pode ser uma tábua de salvação, mas não é necessariamente. Se não houver uma reação aqui no Brasil, eles vão e já estão alinhando com esse discurso o seguinte: existe uma conspiração global capitaneada pelo Donald Trump. Esse é um discurso unívoco de toda a esquerda brasileira e mundial, que o Trump é um imperador, é um candidato a tirano, é um candidato a ditador, que eventualmente está conspurcando a democracia nos Estados Unidos. Aí eles vão posar como vítimas. Nós somos vítimas do imperialismo yankee, e mais uma vez, é o mesmo discurso do Nicolás Maduro. Ou seja, aí eu entro com o Marco. Eu dou razão para o Marco. Se não houver uma reação, um esboço incisivo de reação aqui no Brasil pela condenação suposta do Alexandre de Moraes no futuro, a gente vira uma ditadura e ainda tem discurso para falar. Nós somos contra o yanquismo americano. De qualquer forma, o cara vai ficar sem conta bancária. Não. Vou entrar numa visão mais pessimista, então. Isso daí, vai posar como vítima. Isso daí, vai posar como esquece. Vítima. Deixa eu te falar uma coisa. Se tem uma coisa que narcotraficante é escolado, se tem uma coisa que organização criminosa é escolada, e lá eles têm acesso aos melhores advogados das maiores organizações criminosas e narcotraficantes do Brasil, quiçá do mundo, lá no Supremo, é arranjar laranja e arranjar subterfúgios para o dinheiro não cair na conta filiada a um número de CPF, pelo amor de Deus. Então, sim, a família vai ficar, servidor vai ficar. Cara, isso daqui é Brasil, cara. Os caras, eles estão com poder absoluto na mão. Eles conseguem até corromper a galera da Polícia Federal para fazer algum esquema para não aparecer para os americanos. Eu acho que se isso chegar no Centrão, o problema é resolvido. Porque ali os caras são todos empresários, né? E o cara não ter acesso a banco, o sistema bancário... Não, o cara quem? O Alexandre de Moraes? Não, o Centrão. São 6, 7 caras ali. Mas é muito difícil, porque daí eu também não sei o nível de critério que é utilizado pelo Departamento de Estado americano. É um problema inédito. Deixa eu só voltar, até o pessoal assiste aqui, o pessoal central. Deixa eu só voltar. Qual é a probabilidade dessa lei ser realmente aplicada ao muito STF difícil. brasileiro? Essa pergunta ninguém consegue responder. Porque, na verdade, isso eu percebo que seria uma tábua de salvação, agora vai ser... princípio, né? Vão ser salvos por isso. E na prática, eu só vejo o STF dobrar a aposta. Sim, exatamente. E a coisa continuar muito ruim, né? E o marasmo também continua. Eu acho que o maior problema hoje brasileiro para investidores institucionais, investidores estrangeiros... Estabilidade jurídica total. Estabilidade jurídica. Previsibilidade. Previsibilidade jurídica, estabilidade e segurança jurídica. Eu acho que hoje é o grande problema no Brasil, né? Tanto que um dos mais famosos ministros da Economia... fez uma frase que é famosíssima, que diz, no Brasil até o passado é incerto. Isso aí. Então, assim, eu acho que esse é o grande problema de se investir no Brasil, é a insegurança jurídica e essa guerra. E eu acho, sabe o que eu acho curioso dessa negócio da anistia? É que não teve nenhum crime ali. Não. E aí os caras estão discutindo uma anistia. Os caras estão discutindo uma anistia. Bom, a PT fez isso 10 vezes já. Os caras picharam... Queimaram lá, jogaram bomba lá no Ministério. Isso dá uma cesta base. Então, assim, nunca foi crime já isso. teve índio que entrou no Congresso, deu flechada em segurança do Congresso. Tem vídeo de segurança da Polícia Legislativa com a perna, com a flecha atravessada na perna. O que eu acho efetivamente é que nem crime teve. Não, a merda, você tocou no ponto crucial. É que anistia é um nome de bosta. Como é que você dá anistia para um crime que não foi cometido? Aí até o Lula, que é safo, chega e fala, olha, eles estão admitindo que eles deram o golpe. O Bolsonaro está admitindo que tentou me matar. Falou desse jeito. Tentou matar o Alckmin. Ou seja, você não cria um princípio de anistia para um crime que não houve.
para uma invasão de um patrimônio público que foi pelo desespero Esse de ter dado nome é uma por um- amostra. É uma merda. É Esse- justiça. A gente quer justiça. Esse A nome gente é uma quer bosta. justiça. E justiça para de o verdade. pessoal. O Olavo de Carvalho dizia isso. Vai chegar um momento, ele foi profético nesse sentido, em que as pessoas acuadas pelo desespero de ter a democracia destruída, a liberdade destruída, as liberdades garantidas pela Constituição destruídas, que é o que o STF fez no verdadeiro golpe dentro das instituições, quando fez uma eleição completamente parcializada, em que um lado foi censurado em favor de outro, em que tirou o Lula da cadeia, em que pessoas foram presas por crimes que não existem no ordenamento jurídico da nação, e aquelas pessoas desesperadas, como o Olavo previu, entraram na Praça dos Seis Poderes para reclamar a retomada da democracia. Então, na verdade, foi um antigolpe aquilo, sem armas, com bíblias, com batom, com voz apenas. Então você vai dar anistia para quem está querendo restabelecer a democracia? É patético. A pauta deveria ser... Eu sou meio teimoso, e parece que eu e o Adilson, tem que resumir eu e o as- Marco Antônio tem que somos os que resumir- falam tem isso que até resumir hoje. as tuas respostas. As únicas pessoas que falam isso são eu. A pauta deveria ser o impeachment de um ministro abusador que reverberaria no constrangimento aos demais ministros, para eles não fazerem mais o que eles estão fazendo. Entendeu? Mas não, a direita colocou isso no bolso e está andando com a anistia. A anistia é válida, não como nome, mas como justiça. Mas ela emperra no Hugo Mota, emperra no Davi Alcolumbre, Acabou. emperra no acordo espúrio que foi feito, que não deu em rigorosamente nada. Você lembra que o PL votou no Hugo Mota? Votou no Davi Alcolumbre? Você lembra quando a gente era condenado e crucificado, que a gente estava falando, esse acordo fede mal? Fede mal e está apodrecendo, porque o Hugo Mota é um oportunista, está sendo chantageado pelo Supremo Tribunal Federal, porque Já o pai virou a dele tem chavinha. problema de emenda parlamentar lá de desvio, e eventualmente não está fazendo nada, e não Assim, vai fazer nada. Para não gerar também uma cisão tão grande com a questão, porque eu tô apoiando todos Eu os apoio, movimentos claro. em prol da Claro anistia, que eu o apoio. Adriles também, eu sei que ele apoia, mas para não virar Só um acho que corte é anódio. em desfavor do que a gente está Lógico que fazendo e não. falando, é o seguinte: o grupo decidiu que vai ser a manifestação em prol da anistia, vamos com o grupo. Então eu tenho sim esse senso de pertencimento Aproveita e ao grupo. responde por que a direita é tão desunida. Acho que, puta, aí são umas 5 horas de podcast que eu não sei nem a resposta disso direito, mas eu acho que a pauta, o Adriles falou, julgamento de gente que nunca podia estar no Supremo sendo julgada como se tivesse foro por prerrogativa de função a partir de uma interpretação esquizofrênica de propósito Não, do isso aí não tem- regimento interno. Não existe interpretação. Entendeu? disso. Não, existe criação de texto Criação. normativo que nunca existiu. Criação. Na forma de ordens, mesmo de decisões. E, ao mesmo tempo, eu vejo como que isso semanticamente é ruim, como bem disse o Adriles. O que você está anistiando? E outra, você abre a porta para outras discussões bizarras. Então é que nem a anistia de 79? A anistia para os dois lados? A gente está anistiando os ministros também? Só que você vê que os ministros cagam 30 toneladas para isso, quando você vê o Flávio Dino mandando o Sóstenes Cavalcante se explicar pelo que ele falou na tribuna. Marcel Van Hatten, idem. Nicolas Ferreira, idem. Então ele vai pensando grandes líderes ou líderes da oposição no Congresso Nacional, tudo para incutir medo. O que foi maravilhoso da resposta do Sóstenes Cavalcante? Não. Respondendo ao ofício do ministro. Não. Explique aí 48 horas. Não. Não vou explicar. Desobediência civil. É o que tem que acontecer. É isso aí. A autoridade judiciária ou judicial desses canalhas não pode mais surtir efeito no mundo fenomênico, na realidade. Isso tinha que acontecer por grupos dentro da Polícia Federal, por grupos dentro da Procuradoria-Geral da República ou das subprocuradorias, tinha que acontecer no Ministério Público Estadual, tinha que acontecer sistematicamente entre prefeitos e governadores. Agora, meu Deus do céu, Ô, Ferri. todo mundo parte da premissa que se eu fizer isso, Xandão vem pra cima de mim, É isso aí. derruba minha prefeitura, derruba meu governo de estado, tô lascado, não tem mais pra onde ir, oh meu Deus, coitadinho de mim. Cara, você é político, você assumiu essa responsabilidade para com o povo que te elegeu. Não, a E pra quem questão- não te elegeu também. Você tem que preservar e lutar pela segurança de todos. E não é só segurança pública. É a segurança de poder falar o que quer quando bem entender sobre o Supremo e sobre qualquer outra pessoa que tá nesse país ou fora dele. A questão que se coloca é muito simples. O que o Marco Antônio está falando, que tem que ter exatamente o ingresso da sociedade civil, das autarquias e das elites, e de políticos e magistrados. Se eu falo isso, as pessoas ficam muito irritadas, velho. A maioria das pessoas que foram eleitas como deputados, senadores, vereadores, prefeitos e governadores são de direita, são conservadores, são bolsonaristas. Dirimir, destruir essa ditadura,
é num piscar de olhos. Se todas as pessoas se unissem, de direita, conservadores, que foram eleitos pelo, entre aspas, bolsonarismo, se unissem em uníssono, dizendo o Supremo Tribunal Federal virou um tribunal de inquisição ditatorial, a ditadura acabaria. Romeu Zema, Escritório do Jorginho, crime, Tarcísio Gomes de Freitas, junto com o Marcel Van Hatten, junto com deputados, junto com senadores. Você acha que o Alexandre de Moraes ia dar uma de Simão Bacamarte, lá do alienista do Machado de Assis, e ia prender todo mundo? Claro que não. Você teria uma insurreição civil de cima para baixo. Mas enquanto um a um é pendurado... as pessoas. Agora, se um por um fica vai com sendo medo, pendurado. fica com receio... Aí ele pendura mais um. Pega o Fish Expedition, pega a mais cabeça um. de um, a cabeça de outro, fica todo mundo com medo e paralisado. Aí dá certo É o uma rolê. paralisia por uma covardia, uma omissão completamente contrassensual. Porque maioria esmagadora de políticos eleitos por um viés conservador, a gente tem. A gente não se rebela contra a tirania imposta porque não quer. Por falta de estratégia, por estratégia ruim e tacanha. Eu queria E perguntar outra, pra vocês... só para responder direito, a lei da anistia, então, ela tem problemas de ordem semântica. Isso aqui Ela, precisa de 4 horas. ela Primeiro que o apaga. quadrinho deixa a gente falar. Fábio. Mentira! Ele se empolga às vezes, mas eu tô acostumado. Não, com você fala falar do pouco. programa. Eu falo pouco, bem menos que você. Eu fico quietinho às vezes. E você, a grande questão é, o que é justiça no caso da Débora, no caso da família do Clériston? Eu Na acho que minha o Fu- concepção. Eu acho que o Fux foi bem. Justiça. Eu acho que o Fux pontuou bem. O Fux deu... 1 ano e meio. 1 ano e meio, que aí entra Mas ao mesmo tempo o Fux votou a favor do inquérito das fake news. Tudo. O Fux ajudou na construção do Ajudou sistema que a está devorando construção. todo mundo, que está botando medo em todo Ele mundo. votou no inquérito das fake news, que era um inquérito de 6 meses, não um inquérito de 8 anos. Não importa. Mas ele não se importa. rebelou em o nenhum germe momento do mal, com isso. O germe do mal foi plantado e não foi Cadê contestado. a crítica? Em Não momento foi algum. contestado, exatamente. Não teve. Olha o André Mendonça. É isso aí. Cadê o André Mendonça usando o X que nem o Barroso usa? Cadê o André Mendonça dando entrevista que nem o Gilmar Mendes dá? Nada. Que é a cadelinha, é uma cadela e tá recebendo o quê? Tá com medinho de falar de quem? Sabe? Essa postura de cadela, ela tá virando uma espécie de substrato da imagem pública do brasileiro. Porque qualquer país que deixa uma tirania dessa prosperar é um país de cadela, de covarde. O Brasil tá virando isso. É tudo cadela e covarde? Porque daí todo mundo vira e fala, qual que é a solução? A solução é pegar uma bala e meter uma bala. Só que o cara que fala isso nem arma tem. O cara que fala pra você, de zoeira, à noite, a solução é pegar uma arma e meter uma bala. Esse cara nem arma tem. Nem sabe atirar. Tu acha que tinha que dar o reset e começar de novo, Brasil? Não, eu acho que toda quebra de paradigma dói. E a gente precisa quebrar um paradigma. Não tem como escolher. É inevitável, a solução se impõe. A gente, para quebrar um paradigma que não seja pela revolução armada ou por milícias armadas, é pressionando todos que compõem esse sistema que hoje está caindo aos pedaços. Se Pessoal. as lideranças políticas armarem uma insurreição civil dentro dos Desobediência limites, civil. dentro dos também. limites democráticos, um movimento de desobediência civil, pedindo impeachment de ministro abusador com milhões de pessoas nas ruas, a solução está dada. A solução está dada exatamente acho que essa é a por única uma maneira. imposição de uma pauta ao Senado que eles vão ter que reagir Tu acha que ao essa é a última eleitorado. maneira? Eu acho que é a última maneira. É a única maneira. A única maneira é uma insurreição, porque Povo na rua. eles estão aboletados em todas as instituições. Você tem a ditadura brasileira, eu sempre digo isso, ela é perfeita. Você tem uma ditadura judiciária que tirou um homem da cadeia, que foi condenado em 3 instâncias por uma dezena de juízes, por corrupção passiva, lavar dinheiro, colocou ele dentro da presidência da República, na cena do crime, como diz o vice-presidente Geraldo Alckmin, e você tem o pior. Você tem a cereja do bolo, você tem uma grande mídia, que isso eu nunca vi em nenhum país democrático do mundo. As grandes mídias são compradas, são cooptadas, são substituídas. Aqui, ela foi anuente, ela foi complacente, ela ajudou a construir a ditadura judiciária exatamente por um princípio ideopata, de nojinho, de raiva de conservador, de nojinho, de raiva do Bolsonaro, e resgatou o Lula. Até ontem o Lula levava cacetada da Rede Globo. Resgatou como um herói nacional que voltou para restabelecer a democracia quando essa grande mídia ajudou a reconstruir uma ditadura que nunca se viu na história da República Brasileira. Mas a Ou Globo- seja, mas a a- grande mídia é responsável direta Também. A pela Globo tá construção dando do lucro agora. judiciário. Tava dando prejuízo no Bolsonaro. Tá dando lucro, né? Também, É isso aí. Qual a exatamente. pergunta? No ano passado, a eleição do Trump trouxe para a direita uma sensação de que uma onda conservadora tomaria o Ocidente, que seria um movimento positivo para a direita. Só que na eleição do Canadá se provou exatamente o oposto, né? O resto do Ocidente ficando
a parte dos Estados Unidos. Como é que vocês veem esse movimento Não, global? calma aí, o resto do Ocidente também não, né? Você tem vários países em que tiveram Beleza, eleições então tem e Beleza, mas uma trouxe galera essa direita sensação. subiu. Trouxe essa sensação Antes do no Canadá. tarifaço. Como é que vocês veem isso e se isso pode impactar no Brasil 2026? Esse sentimento anti-Trump pode virar uma bandeira eleitoral? Eu não tenho dúvida, e já é uma bandeira eleitoral e pior, do judiciário agora. Porque, Desde antes da eleição. desde antes da eleição. A gente já está é. vendo... olha como é disfuncional o momento que a gente vive e o nível das instituições republicanas no Brasil. A gente normalizou o ministro dar entrevista e falar sobre o panorama político nacional e internacional. É o que está acontecendo agora com Barroso, o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes está falando de Portugal, está falando de vários países, exatamente o que ele bem entende. Ele não falou do Elon Musk, ele não falou do combate à rede do Elon Musk, ele não falou sobre a importância disso. Se você puxar, inclusive, os metadados, o período que ficou travado o X, aqueles 36 dias, Sim. 36, 38 dias, que o X foi derrubado pelo Alexandre de Moraes, a galera que mais perdeu engajamento foi a galera da esquerda. Muita gente tende a achar que foi a turma da direita. E daí o que acontece? Esses caras, eles não têm limite. A gente só tem o X, né? Esse é o ponto, é importante fazer essa distinção. A direita, ela fica prejudicada essencialmente porque ela só tem a rede social, ela não tem Globo, ela não tem terceiro setor, ela não tem isso que eu ia falar. todo o Eles têm a aparato estrutura de institucional. comunicação. Então, quer dizer, no fundo prejudica a gente, mas Exatamente. muita gente fez uma análise de metadados e falou, numericamente, todo mundo se ferra nessa brincadeira. Tirania é um negócio que não pode ser transigido, a gente não pode transigir com o tirano. E eles estão com essa tendência agora de colocar os Estados Unidos do bojo também. E eles batem no peito e falam em soberania. O Alexandre de Moraes fez isso, o Barroso, Gilmar, todos eles fazem. Então, você agora, quando for falar de política, tem a obrigação, se você quiser fazer a sua lição de casa, de entender como pensam os ministros do STF. O quão Exato. disfuncional é isso, acho que é auto-evidente, né? Eu acho o seguinte, em relação ao Donald Trump, eu acho que ele cometeu alguns erros crassos, a questão do tarifaço, questão de tarifar, sobretarifar, ainda tem esses, mas ele voltou atrás em grande medida. O grande ativo político do Donald Trump é o grande ativo econômico do Elon Musk, que é a liberdade de expressão, entendeu? Que está sendo ameaçada em todo o mundo democrático por um princípio globalista de cerceamento da expressão humana. Pelo identitarismo, pela cultura woke. Você vê o que está acontecendo na Alemanha hoje. A Alemanha está praticamente um país autoritário que fala em termos de ditadura étnica, de autoritarismo sociocultural, que tem perseguido e censurado da maneira tão inclemente praticamente quanto o Brasil. Eles estão querendo derrubar o partido da direita. Exatamente. Chamando de extrema-direita. O partido de extrema-direita, porque eles AfD. acham que é uma espécie de neonazismo ressuscitado. Acham não. A Inglaterra acontece Mentem, isso, mentem. a França acontece isso. Então, quando o Donald Trump fala desse ativo contra a cultura woke, que impõe um tipo de censura, de expressão nas pessoas, você tem, essa minha esperança, o bastião do Brasil como uma ditadura perfeita. A ditadura em que o judiciário se coloca a favor da defesa inclemente da democracia, a favor da defesa inclemente dos valores ocidentais, e aí você tem o discurso, que é o epítome do identitarismo, que é do Alexandre de Moraes. Ele fala que a extrema-direita, que não existe no Brasil, Usa não sei as o que é redes sociais para promover usa as redes sociais para nazismo promover e crimes. fascismo. Quais são os crimes? Nazifascismo, Discurso de pedofilia, ódio, homicídio, fake news. O que essas pessoas que estão sendo presas pelo judiciário fizeram? Contestaram o processo eleitoral, contestaram o autoritarismo do Alexandre de Moraes. É isso. Não tem ninguém preso por nazismo, por nazifascismo, por pedofilia, por assassinato. Ou seja, eles criam a demonização, e aí é uma tática praticamente nazista, a demonização do adversário para que o adversário seja visto como fascista. É isso. Isso acontece não só no Brasil, como nos Estados Unidos, como na União Europeia, mas, eventualmente, aqui deu certo. Deu certo demais essa ditadura total, porque tem um endosso cultural da grande mídia também. Então, se você coloca isso como ponto para o mundo, se o Donald Trump coloca esse ponto para o mundo, talvez a gente tenha algum tipo de live. Posso fazer uma provocação para você também? Porque vai no sentido da sua pergunta. Mas vai no sentido da pergunta que vocês fizeram. A gente não pode ficar pensando e programado a pensar só em períodos eleitorais. Eu sinto também muito isso da Faria Lima, e esse é um puta calcanhar de Aquiles da direita e dos liberais. Então, se a gente não fortalecer a rede de think tanks, a rede de institutos de pesquisa da direita, financiados por empresários da direita, canais de comunicação financiados por empresários da direita, se a gente não criar essa rede de proteção nossa, aí é o seguinte,
O Adriles único podcast de direita do Brasil, pô. Tu olha tá só. aqui, porra. Que maravilha. Os outros são Fico todos de honrado. esquerda. Eu fico feliz. Porra. Feliz. Tu viu algum podcast de direita? Ah, Grande? Fio Diário. É, Fio Diário. não é podcast, pô. Fio Diário, tem o Bradock. Manda um beijo pro Bradock. Oeste. Auri Não Verde. é podcast Revista também. Oeste. Não é podcast. Não, tecnicamente, hoje, qualquer coisa que tem um microfone e uma Não, mesa. Bota tem- gente falando, é Claro que não. Claro que não. Eu tive lá Não, na mas- Revista Oeste. Mas eu não quero desmerecer. Acho que vocês estão fazendo um excelente trabalho. Não, mas é o. Mas o Mas o ponto a é gente esse. se posiciona aqui como centro-direita, É. que eu acho que é uma coisa mais. Mas eu acho que é o seguinte. 40 mais de centro, eu sou mais de Se a direita. gente fica pensando de maneira reativa, como que nós iremos reagir à lavagem cerebral que a Globo a qualquer momento vai começar dessa vez contra o Trump? Aí mudou a pauta, aí eles vão vão passar pano para alguém do governo, vão passar pano para alguém do STF e vão atacar alguém da direita. Eles fazem isso o tempo todo. Então, como que a gente reage? Se não for trabalhando, pensando no médio prazo, entendendo que a situação é periclitante e é sim fatalista a curto prazo, a gente vai sempre ficar nessa. Vamos só falar de política, vamos só falar de apoio político. Enquanto isso, nas universidades, reina o trotskista maluco que eu debati lá, o Gustavo Machado, falando em expropriação abertamente. Bichão, se Cara. a molecada aceita a palavra expropriação na sua régua moral, ele vai achar qualquer ditador Ferre. bonzinho. O Alexandre de Moraes não é nada perto de um cara que vira pra alguém e fala... Expropriar o Ferri e a sua empresa aqui do mercado financeiro, colocar uma junta de trabalhadores para decidir em teu nome, você provavelmente vai ser ou preso ou morto. Então, a pessoa que normaliza isso, olha pro Alexandre de Mas nem Moraes o e cara fala... acredita nisso, cara. Acredita? Não Pô, você acredita, acredita. não. E tá cheio de gente Ô, na Ferri, esquerda que nem o deixa eu te falar Boulos que uma coisa. acredita. Rodrigo, se a eleição fosse hoje e os candidatos fossem Jair Bolsonaro e Lula, quem ganharia? Acho que o Lula ganharia. Sinceramente, infelizmente eu digo isso com dor e mágoa no coração. Porque o sistema se juntaria todo novamente Pra para atacar. massacrar o Bolsonaro. É isso que eu tô falando. Tu acha que o Você Bolsonaro, tem- tu acha que o Bolsonaro Ô, deveria, ô, Ferri, tu presta acha que o atenção. Bolsonaro deveria Tem que sair da indicar alguém e não correr o Não, risco de eu perder? acho que o a Bolsonaro próxima ter se eleição, é isso que tu tá tornado dizendo? inelegível é um crime de lesa pátria, Sim. é um crime contra a democracia. Ele, dentre todas as vítimas, Eu as concordo milhares de plenamente. vítimas, é a maior vítima. Ele tem obrigação de manter a candidatura dele e lutar pela candidatura dele. Exato. Agora, do ponto de vista pragmático, a gente Exatamente. está vendo que isso é praticamente impossível. Agora, o que acontece pra gente estar nesse ponto? O Marco Antônio fica falando de think tank, você fica falando do seu nobre aqui, podcast. É utópico, é a utopia do possível, como diz o filósofo lá, Fernando Henrique Cardoso. Por quê? Eles dominaram rigorosamente tudo. Não é questão de grande comunicação, de grande mídia, da Globo, da Folha de São Paulo, do Estadão, de todos os órgãos de Eu vou imprensa, assumir de um grande porte. negócio Presta importante atenção, agora na é TV. cinema, é Netflix, é telenovela, é dramaturgia, é teatro, é cultura, é universidade, é escola. Meu querido, você conhece o Antônio Gramsci. Aqui é o paraíso do Antônio Gramsci. A ocupação dos espaços socioculturais, por isso que eu gosto dessas pautas socioculturais, o povo me dá lenha, fala de política. Não! A sociocultura Forma é exatamente a formação de uma ditadura cultural que reverberou exatamente na ditadura do judiciário que a gente está vivendo exatamente hoje. isso. A ditadura cultural a gente vive há 20, 30 anos, meu querido. Desde lá, o regime militar dos anos 70, que governos tecnocratas, e o Tarcísio também, eu adoro Os Tarcísio. militares eram de direita ou Os de esquerda? militares eram Positivistas, tecnocratas. Positivistas, Aumentaram tecnocratas. o Pra você ter papel uma dos leitura Mas era clara, mais de direita ou mais era de mais à esquerda? direita, claro, Não, mas eventualmente, mas era estatista. Na coisa economia, do Brasil. estatista. Estatista não. Ah. Geisel foi o governo que mais estatizou na história da humanidade aqui no Brasil. Horrível. Agora, o que é um tecnocrata positivista? É um cara que fala assim, olha pra universidade, olha pra grupos artísticos, olha pra escola, olha pra arte e fala, caguei. Eu quero fazer tecnologia, eu quero fazer tecnologia de ponta, eu quero fazer gestão. Muito parecido com o Tarcísio Gomes de Freitas. Só que quando você deixa a cultura na mão do inimigo, dos progressistas, dos esquerdistas, dos gramscianos, eles tomam exatamente o imaginário das pessoas. Sim. Por filme, telenovela, teatro, mídia, propaganda, telejornal. Então, não é só a questão do aparato de uma grande mídia, é uma cultura ditatorial que se impõe goela abaixo da população, que se impõe, ainda assim a gente tem uma maioria conservadora que não sabe que é conservadora, que se impõe na psique do brasileiro. Então quando o Marco Antônio fala assim, ele é uma espécie de Quixote dos think tanks, dos podcasts, mas Acho tem que que ele é ser o muito Quixote. mais. É muito mais. Ô, Entendeu? ô, Eu sou o Sancho Panza que traz ele a razão. Ô, né? Adriles, eu vou aproveitar aqui. A gente viu nas últimas pesquisas um avanço absurdo dos evangélicos. Sim.
né? A gente está chegando a mais de 50% da população em 2026 evangélica, e isso vai pesar muito forte no cenário eleitoral. Como é que vocês avaliam o avanço dos evangélicos aí, que em sua maioria são conservadores de direita? Pergunta pro ateu aqui. Não, não sou ateu. Eu sou católico. Ele é católico e Cuidado. conservador. Católico, apostólico, Cuidado, romano. Cuidado que perde voto Óbvio que sim. isso aí, ó. Isso aí perde voto, cara. Porra. Não, mas eu era agnóstico e eu passei por um processo de volta. Eu sou cristão primitivo. Eu fui criado católico e adorava, né? Aí eu me distanciei. E eu vou te falar uma coisa, a pior fase da minha vida tem a ver com esse distanciamento que eu tive. Agora tu eu casou percebi. e tá um homem sério. Eu tô... Está aqui a excelentíssima namorada do Marco Antônio. Noiva. Exato. Veio nos prestigiar. E é por isso que eu acho que a gente tem Marco sim... Antônio, deixa eu só interromper Diga. aqui, que tu não respondeu a pergunta. Se as eleições fossem hoje e os candidatos fossem estes... Mas eu quero falar dos cristãos. Esse é um tema Eu quero também. fundamental Calma que aí. você colocou aí. Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, quem venceria a eleição hoje? Que dia é hoje? 5 de maio. Hoje é o dia que o programa vai ao ar. Hoje é o dia que o programa vai levar, mas está sendo gravado dia 5 de maio de 2024. Tá. Com as instituições funcionando sem nenhuma interferência Claro, de que é o ninguém. Bolsonaro. Peraí, com as instituições como elas estão funcionando Ah, como hoje. elas estão hoje? Não. Vai ser Tendenciosidade. 51-49. Lula Bolsonaro. 51-49. Você é sempre assim. Tu acha Pra que dar o- aquele gostinho, bebê. Tem que ter o gostinho Ô, de ô. que quase chegamos lá. Quase. O Marco é um cara muito bem relacionado na direita, que eu sei, eu vejo pela internet, não que eu saiba dos bastidores, mas pela internet eu vejo que tu é um cara bem relacionado, é amigo íntimo de vários líderes da direita. Tu não acha que, dada a resposta de vocês, o presidente Bolsonaro teria que fazer um recuo e repensar essa candidatura em 2026, injustamente lhe retirada, né? E eu já falei isso publicamente várias vezes, inclusive para ele, mas não é melhor para o Brasil Eita. a gente ter um candidato com mais chance, com menos rejeição, porque invariavelmente o país estava dividido, continua dividido e vai permanecer dividido, né? E como eu já falei, para a família, para os apoiadores, para os líderes partidários desse país, seria melhor a gente ir para uma alternativa com menos rejeição, com mais chance de vitória. Não é a tua percepção também? Como é que é a tua cabeça em relação a isso? Porque, às vezes, a gente assumir esse papel pragmático, ele irrita algumas pessoas, porque, obviamente, que a pessoa se sente injustiçada, e eu entendo, a pessoa se sente injustiçada, né? Quando lhe é retirado um direito que é seu, obviamente, você se sente injustiçado. Mas pensando no todo, no país, nesses 600 condenados presos aí, que podem receber o perdão presidencial, inclusive, né? Que não foi dado ao... Gente, não vale. Nada disso vale mais alguma coisa. Acabou. Se o Tarcísio der perdão pra alguém e o Supremo não gostar, acabou o perdão. Devolve o Esquece. perdão. Que nem aconteceu com o Daniel Silveira. Os caras quebraram um decreto de graça que é mais forte ainda do que um indulto coletivo. O decreto de graça tem o nome do cara lá, bonitão, pá, tá ali, fixado. Eu acho muito. Eu acho virtualmente impossível me colocar na posição do Bolsonaro. Eu acho que ele tem uma experiência de anos no Congresso e também dele surgir como um nome muito forte que devolveu esperança para as pessoas de que o Brasil tinha jeito desde 2018. Desde então, é o cara que mais sofre ataque midiático, consistente e coordenado amplamente da CNN, da Globo News e de vários outros canais da extrema esquerda que são financiados com dinheiro de pagador de imposto. Então, isso daí, por si só, já é uma guerra bizarra que o cara tá travando. Aí, decidir, né, saber qual que é o timing, ou determinar pro cara, que hoje é essa grande liderança, qual vai ser o timing, eu acho também uma coisa difícil. Porque ele tá lutando pela sobrevivência dele, pela manutenção dos direitos políticos dele, que estão sendo atacados também. Ele, como representante da direita, e tendo esses direitos políticos atacados e violentados dessa forma, é um negócio que não tem qualquer justificativa, é um absurdo e tem que ser colocado como absurdo. Qualquer manifestação dele no sentido de tirar o pé vai permitir que todo mundo atribua uma espécie de
Ah, tá vendo, desistiu, não quer mais, ele tá morrendo politicamente, não lidera mais. Você também pode ter um efeito nocivo, um efeito rebote, de falar que sem Bolsonaro desmobiliza a direita. Entendeu? Então, se ele continuar mantendo uma postura firme de convicção de que ele pode e consegue e pode achar um caminho para viabilizar isso, eu não sei. A gente estava falando aqui, lei Magnitsky, alguma sanção internacional, alguma coisa que pode acontecer fofoca, que pode Adriles. destravar as O pessoas. Marco Antônio já tá falando como um político, ótimo político. O que inclusive. vocês acharam do Mas Barroso levar a calma namorada? lá, peraí, calma. Não, Deixa eu dar a fofoca primeiro, meu filho. Fofoca é que isso que você está falando, o Bolsonaro está sendo massacrado o tempo inteiro com esse tipo de influência. Renuncia à candidatura, é melhor para o Brasil, é uma solução mais complacente, mais democrática, que você pode mais negociada. Agora, a pergunta que eu faço para você e para todos aqui, a solução de retirada do Bolsonaro, a eventual candidatura do Tarcísio Gomes de Freitas, eu volto à primeira pergunta que você me fez. Ela vai ser boa para o Brasil? Essa relação negociável entre o presidente Relação e custo-benefício adequado ao sistema vai ser boa para as pessoas que estão morrendo na cadeia, para as pessoas que estão sendo censuradas, para as pessoas que estão sendo exiladas, que não têm passaporte, não têm conta bancária, ou seja, muda alguma coisa para continuar tudo o que é. Eu retomo a pergunta. Vamos mudar de nome. Vamos melhor- mudar de nome para deixar o cara que vai manter tudo beleza. É igual. o Tancredi daquele livro, o Leopardo, Não, mas do Tomás o- Lampedusa. Vamos mudar alguma coisa para continuar tudo como está. disse- O nosso Peraí, grande isso que a ponto é o gente- seguinte. questão. Tu afirmou que o Lula ganharia hoje. Não, eu Bolsonaro. afirmei que nas condições que não tem democracia hoje, em que o TSE Então- ministra e é articulado para fazer uma eleição parcial, o Lula ganharia Então- por um processo não democrático. Espúrio. Essa que é a questão. Então- E é legal ele. Tu disse que o Lula ganharia hoje. Hoje é o processo que nós temos. É melhor o Lula ou o Tarcísio? É menos ruim o Tarcísio. Ótimo. Agora, é bom o melhor Tem cenário que possível. fazer. A gente tem que trabalhar com a utopia do possível. O melhor cenário possível, eu acho que seria o Bolsonaro É sendo que- candidato para mas peraí, restabelecer o uma bom- democracia o- O real. bom é inimigo do bom. Peraí, que o Ferri. Ferri. O ótimo Você O fazer ótimo um é inimigo pragmatismo, bom. beleza. O Ferri é versado em fazer isso que ele tá fazendo agora. Ele tá querendo comprovar a tese dele usando você como ressonância aqui. A tese do Ele é teu Ferri é essa. advogado? Não, porque eu Não, ele é senti a mesma sensato. coisa. Não. Eu senti a mesma coisa. Eu não posso, eu odeio jogar esse jogo hipotético. Não é um jogo- jogo hipotético. o jogo Nós hipotético- temos as cartas na mesa, As as pessoas. Não, mas não presas- estão dadas, não estão dadas. Não as estão pessoas- dadas. As cartas Ué, não estão como dadas. não? As A lei pessoas- tá falando da lei As magnífica, pessoas pode estão mudar a presas. configuração das Pode As coisas. mudar. pessoas estão presas, às Sei. Pode vezes. ter uma insurreição civil. Você Certo. se A mulher adequar... tá presa há 3 anos, Adriles. Dois. Ferri. Você se adequar a um sistema tirânico, Adriles, nazista, a mulher tá nazifascista. presa. Você dizer, vamos conversar com A o gente possível. base- A sua postura lembra um pouquinho a postura do Chamberlain. Vamos conversar com os nazistas? não dá pra vamos ter uma conversar. complacência, uma diplomacia? Não. O Brasil hoje, se você me perguntar o que o Brasil precisa, é uma insurreição civil democrática. Dizendo que nós temos uma ditadura judiciária. Eu acabei de te falar. Existe uma maioria de governadores, prefeitos, vereadores, magistrados de direita. Não fazem nada por omissão e covardia. Eduardo Leite falou que é Covardia. contra a lei da Agora você vai anistia. dizer, então tira o Bolsonaro, Nega. coloca o Tarcísio, que não vai criticar o STF, fica tudo como está, dá uma meia anistia para alguma meia dúzia de prisioneiros e continua todo Só mundo se ferrando. vou reiterar um Não é o exemplo. melhor dos mundos para mim. Vou reiterar um A questão é exemplo essa. do Show da Manhã, que a gente teve a oportunidade, Mas, com a Paula Marisa, o Adriles, o Alan dos Santos, de entrevistar o Ronaldo Caiado. Aí, por que eu criei um prêmio no Show da Manhã, chama-se Cadelas do Supremo Tribunal Federal. E o Ronaldo Tá Caiado vendo? foi Ele é um político que premiado. vai conversar com esse. O Ronaldo Caiado foi premiado. Ganhou, acho que 2 semanas seguidas, consecutivas. Por quê? Porque o que acontece quando você se transmuta numa cadela do STF? A gente perguntou, a gente fez uma sabatina com o cara de 1h30 no Show da Manhã. E todo mundo... as perguntas começaram sobre o Supremo. Pá, martelando. O cara, bagre ensaboado, safado, não consegue responder uma maldita pergunta. Eu terminei o programa perguntando, ministro, Caiado, se acontecer alguma coisa comigo, posso contar com a sua voz como líder do seu estado para me defender? Aí o cara responde para mim, Marco Antônio, você sempre será muito bem-vindo em Goiás. Você entende o nível de
de covardice, de loucura, de covardia, de bunda-amolescência. E assim, isso contamina, ele porque... afirmou que não existem ele nem falou. absurdos no Não, Supremo. Não, ele nem cita. nem concorda. Ele só fala da possibilidade de uma anistia ampla, geral. Mas o Tarcísio de Freitas, que tu criticou, fala isso Não, eu não critico. diariamente. Mas ele que não existe- toca no problema. Presta atenção, deixa eu te perguntar uma coisa sinceramente. Se o Tarcísio Gomes de Freitas dissesse existem abusos do STF. Mas ele fala isso Não, recorrentemente. ele não fala. Não. Ele não cita isso. Existem Ele tava em abusos cima do cometidos por carro Alexandre de Moraes. alegórico, Não, falou não fala. isso. Pelo amor Não de fala. Deus. Fala, vamos passar essa página em branco. Vamos Eu vou passar te essa mandar, coisa. então. Vamos voltar. Não, ele não fala. Ele Fala, nunca... ele falou. O Tarcísio cara. Gomes disse que o Gilmar Mendes era um exemplo de democrata, que o STF era bastião da Não, o democracia. cara foi dar uma palestra pelo num amor de evento Deus. e falou Não, isso, não, mas não. assim, ele Então falou é- isso em cima do carro alegórico. É uma estratégia lá. dele, de achar que pode conversar com o Adolfinho, conversar com o Alexandre de Moraes. Bigodinho. É a estratégia, mais uma vez, do Chamberlain que queria negociar com os nazistas. Deu no que deu. E outra, eu acho que a gente... precisa de um Churchill, não é de um Chamberlain. E assim, a gente tem que parar de pensar de maneira muito mágica dentro de hipóteses e soluções que estão fora do nosso Mas alcance. essa lei Magnitsky é uma... Não, mas esse é o meu É uma ponto. hipótese. Esse é É o uma meu ponto. hipótese. É uma A partir do momento Mas é que você... concreta, é uma hipótese O que concreta. é assumir responsabilidade sobre o problema? É você começar a militar com as pessoas que estão dentro do problema. É isso aí. E as pessoas que estão dentro do problema estão aqui no Ministério Público do Estado de São Paulo, estão no Judiciário Paulista. A gente pode começar. Agora, quanto do tempo dos empresários e da galera do mercado financeiro é envidado para solver esse problema ou para criar consensos? A esquerda sabe criar consensos, a direita não. A direita é todo mundo camisa 10, chuta lá pra frente, quem tem mais like, quem tem mais curtida vai ser mais bajulado, e daí você vai criando grupinhos que não se comunicam, uma rede que nunca existiu, e sim, todo mundo na direita hoje E é só tem desunida. medo porque não se como você sente disse. parte de uma rede. Exatamente. Se você se sente parte de uma rede, de um bloco, você não se sente desprotegido e não tem medo. Esse é o ponto. Por que a direita é desunida, Marco Antônio? Porque ela é tíbia e covarde muitas vezes. Eu- Se as pessoas se unissem numa única pauta, dizendo que existe uma tirania de Estado perpetrada pelo Supremo Tribunal Federal, que simplesmente persegue conservadores, que podem eventualmente ser chamados de bolsonaristas, a gente acabava com a ditadura. Por tibieza, covardia e por falta de uma liderança organizada que deu uma pauta objetiva, a saber, de um impeachment do Alexandre de Moraes. Sim, estou criticando as lideranças de direita do Brasil, que ficam falando só em anistia. Ou seja, o STF, se você coloca o impeachment do Alexandre de Moraes, o que vai se colocar? Você coloca o Supremo Tribunal Federal Inquisitorial, que tirou o Lula da cadeia, que piorou a vida do brasileiro, piorou a economia, que está destruindo a economia No brasileira centro da discussão. pelas mãos do STF, além... a pauta da liberdade não surte efeito. Sim, mas a debacle econômico surte efeito. E o debacle econômico é motivado pelo Lula e por quem pôs o Lula lá, que é o STF. E, ao mesmo tempo, o STF proíbe que se diga que o Lula é ladrão, proíbe que se diga que o Lula é incompetente, que é amigo de ditador, que é abortista, colocou o Lula lá e, eventualmente, arrebentou com a liberdade de uma senhora, por causa de um batom na mão, que foi condenada a quase 20 anos de cadeia, que não vê seus filhos há 2 anos. Todas as pautas se aglutinariam dizendo: o STF é uma junta ditatorial, Não adianta. com uma maioria de prefeitos, governadores, Tarcísio, Jorginho, Eduardo Leite, sei lá, todo mundo, caralho a 4, de direita, falando a mesma coisa, dava certo. Agora, vocês querem debater anistia, eleição do Tarcísio, deposição do Bolsonaro, não sei o que lá, aí eu acho que todas essas pautas são tergiversantes. Se unissem numa pauta e uníssono para dizer que o Supremo Tribunal Federal é a causa, é o câncer que dá metástase na democracia brasileira, a gente sai. E eu vou falar, assim, para responder uma coisa mais no sentido de encaminhamento de uma possível solução. A direita tem muito medo de abrir espaço. Isso aí. Então, se a gente começar a entender que tem espaço nos ambientes acadêmicos, em capacitação de lideranças, trabalhando uma série de lideranças em áreas diferentes, quantas pautas existem? A gente pode falar de aborto, a gente pode falar de economia, podemos falar de Supremo, a gente pode falar de federação. O Brasil não é uma federação, é uma ficção total, é um Estado unitário ridículo, patético. Podemos falar de patrimonialismo, clientelismo entre público e privado no Brasil. Tem 1 milhão, corrupção, tem 1 milhão de pautas. Pois é. E a direita não está capacitando novas lideranças para ocupar esses espaços. E daí a gente espera aos 45 do segundo tempo para daí pegar uns pangaré. Tem uns pangaré lá no Congresso. Pangaré.
Tá cheio de pangaré. Até mesmo o Moro, que você falou que trouxe aqui no programa, é um pangaré esse cara, é um holograma lá no Senado Federal. É o cara que dá beijinho no lóbulo do Flávio Dino durante a sabatina dele. É o cara que não tem coragem de peitar o Supremo. Ele foi entrevistado no Pânico. Que puta vergonha aquela entrevista, que coisa horrorosa. Todo se cagando de falar do Supremo Tribunal Federal. Coisa horrorosa de ver um homem daquela idade, senador, com medinho, patético. Sabe, me dá ânsia de vômito ver um negócio daquele. E pior, tem gente que deposita ainda a confiança no cara. O cara claramente tá com o rabo entre as pernas. Sabe? Não, tem gente, ó, e isso vai acontecer agora. E eu não sou purista nem nada. Eu acho que a gente tem que compor o máximo que der. Mas pra compor ao máximo que a gente puder, a gente tem que eleger pauta prioritária. Isso aí. E essa é a pauta prioritária. Agora, tem gente, muita gente de outros partidos, inclusive, que vai chegar e vai discordar. Não é. Ok, bater cabeça faz parte do jogo, a gente vai bater cabeça, agora a gente certo. não pode... Não, a pergunta que se faz não, tem dado certo? Não! É toda semana um 7-1. Toda semana é porrada. Por quê? Porque a gente fica falando, e fica chato até a gente Pô. repetir isso. Eu pareço um puta papagaio de Cadê? pirata repetindo esse negócio. O acordo com o Columbre, Hugo Moura, nada dá certo. Ah. Rigorosamente nada. Nada dessa contemporização com o STF deu certo. Nada. Então, continue assim. Eu acho que a gente está estourando a pauta. Eu queria perguntar qual é o sonho grande. Qual é o teu sonho grande, Adriles? Meu sonho grande? É, na vida. Pô, mas aí é complicado, metafísica, sei lá, ser amado porque eu amo e que a gente viva num país em que as pessoas possam ser livres e dizer o que elas pensam e ter liberdade econômica, liberdade de empreender, liberdade de ser o que elas querem ser, liberdade de competir umas com as outras, ou pela mulher, ou pela empresa, ou por uma profissão, o que a gente não tem exatamente, que a gente vive há 20 anos cabrestados por um governo de esquerda que suprime todas as liberdades. O que um governo de esquerda faz? Eu acho do ponto de vista republicano, antirrepublicano, né? Você inibe o médio, o micro, o macro, o empreendedor, você escorcha todos eles com impostos escorchantes, você diminui o mercado de trabalho, você dá um bolsa salsichão para essa massa de miseráveis criadas por falta de mercado de trabalho e depois torna todos eles dependentes desse Estado que eventualmente agradecem a esse Estado que não sabem que eventualmente foi esse Estado que os impediu de uma ascensão intelectual, social e financeira. Eu quero um país longe das amarras dessa esquerda maldita que domina o país e o imaginário do brasileiro, que apesar de ser cristão, apesar de ser conservador, apesar de ser essencialmente liberal, fica com essa dependência de um Estado e não sabe que essa dependência é o que tem castrado a possibilidade de ascensão para além do Estado. Eu quero viver num país livre. E quando eu falo liberdade, é isso. Liberdade econômica, social, moral, religiosa, em todos os níveis que a gente não tem. A gente vive numa pseudo-democracia. Eu sei que o Ferri tem que viajar, então vou dar uma resposta mais lacônica. Qual é o teu sonho grande, Marcos? Eu vou ser bem lacônico aqui, bem breve. Se eu conseguir desobstruir a constipação brasileira que a gente tem hoje com o Supremo Tribunal Federal, eu morro feliz. Acho que é uma morte feliz. E se morrer lutando, melhor ainda. Mais divertido. Tu não tem medo de ser preso? Zero. Nem morto, nem preso, não tô nem aí. Eu gostaria que tu fosse preso, cara. Eu sou que nem o Adriles nesse aspecto, eu não tô nem aí. A Emily ia levar cigarro pra ti lá. Não, mas eu acho que... Eu tô no inquérito, eu tenho mais chance. Sabe no inquérito Fake News? Tô no inquérito. O meu motivo é o mais... Tem medo de ser preso, Adriles? Lógico que tem, mas eu não tenho problema em ser preso. O cara vai Sabe me o Zé prender... Dirceu disse, eu não sei porque a direita tem medo de ser preso. Exatamente porque ele tem um espírito revolucionário. Exatamente porque ele não é pusilânime. Você pode dizer que o Zé Dirceu é um canalha, ele é um bandido, ele é corrupto, mas ele tem convicção do que ele faz. Eu acho que falta à direita uma convicção Você acha heróica. que não vai ter mais Você gente acha que o presa? Zé Dirceu, se tivesse uma ditadura, entre aspas, de direita, ele tava falando isso? Ele tava na guerrilha, cara. E você acha que se a gente não bater de frente... E a gente não precisa de guerrilha, a gente precisa simplesmente falar o nome do de Satanás, mobilização. do Beuzebu, falar. De O mobilização. Alexandre de Moraes é um maldito tirano De novo. que tá arrebentando com a Fala, democracia. olhando nos Não olhos tem dele ali, ó. um desgraçado praticamente de direita que Ele fala assiste isso. programa. Porra. Ele assiste aqui. É só ter Então, coragem. Mas esse é o ponto. E, de novo, não tem nada além de muita dor, né? Sangue, suor e lágrimas nesse caminho. Muita gente ainda vai se ferrar na mão desse cara. É isso aí. Pode ser a gente, pode ser você, pode ser qualquer um, a gente não sabe. Mas se a gente não lutar contra o cara, que merda de vida. Que vida envergonhada, que vida covarde, que vida medíocre. Viver com medo é uma desgraça. E olha aqueles que falam assim, viver com medo do cara. Não tem o que fazer, tem que esperar. Viver com medo do Supremo, com medo de Carmen Lúcia. É terrível. Dessa Zé Goiaba, dessa nada. Barroso.
Um débil mental? Retardado? Pô, eu vou viver com medo desses caras? Que merda de país? Tu vai viver com medo desses caras, mas tu vai viver Mas- comendo um churrasco da Minerva Opa. Foods, que a gente vai presenteá-los agora, porque a Minerva Foods é nosso patrocinador aqui no Café com Ferry. Chique. Não vou viver com medo deles, mas vou comer carne Olha boa. aí, ó. Olha. Ó, que Ah, lindo. aqui é bom o Obrigado. negócio. É um pra cada? É um Quer pra É, cada pô. um. ó, Tem tem, um boi aqui, ó, que tem um maravilha. super kit de churrasco. Tem um super kit de churrasco. Ó, que legal. Olha, é um kit de churrasco e o kit de sexta-feira 13. Tem uma grande. faca. Tem, pô. Ave Mostrar. Maria. E a, Caramba. carne, e a carne, vai a carne. Até a também. carne também. Claro. Que maravilha. Chiquérrimo. Um abraço pra todo mundo da Minerva Foods, especialmente Muito o pessoal bom. que cuida aqui desse patrocínio Adrilinho. tão importante pra marca. A Émula. Eu cheguei lá na revista Oeste, a mulher abriu o elevador. Émula? Bonito, Especial. lindo isso daqui. Ô, Obrigado. bonito. Né? O cara vai no podcast e ganha carne pra fazer o É. churrasco. cara. Adorei, isso é loucura maravilhoso. isso aqui. Estamos Muito bom. aqui com o Marco Antônio Costa, pré-candidato ao Senado por Minas Gerais, no Partido Novo. Né? Adriles Jorge vai ser candidato a deputado em 2026, Adriles? É uma possibilidade. Ah, Não, ele é vereador federal, eu sempre falei isso. Ele vai pra federal, sim. Ele tá só vendo por qual Adriles partido. da Federal? O PL tá querendo pegar, o Milton Leite não quer deixar e o Adriles tá lá E no por que meio. que tu decidiu o Senado e não a Câmara? Porque eu acho que existe um grande espaço no ambiente lá de Minas Gerais, porque Sabe que Minas Gerais é meu estado, né? Tá usurpando. Né? eu sou Sabe usurpador. que teve uma convidada que veio aqui e falou que o carro era alemão, o perfume era francês e as mulheres eram mineiras. Eu Olha sei que disso. maravilha. Exatamente. Conhece a tua amiga, inclusive. Mas dizem que as goianas Quem que são é? Quem mineiras falou ao isso? quadrado, Ah, em sim. homenagem à noiva do Marco Antônio. É Goiânia? Goiânia, Anápolis. Ah, Anápolis. Mas eu. Cidade a do pergunta que você tinha rei, feito, qual que era? Leonardo. Ah, por que Minas? Porque Então se- existe não, um grande não, espaço. Não é porque Minas. Por que Senado e não Câmara? Ah, porque Senado e não Câmara? É. Porque o ponto de virada do Brasil É é, no o Senado. Se a gente conseguir fazer 27 senadores, hoje a gente tem 14 votos sólidos para mudar o jogo lá no Supremo Precisa Tribunal de mais 13, que número Federal. Para maldito esse. começar... Não, precisa de 27. Então, 14 mais 13. Ah, Tu falou É, 14. tá. Não, é 27. É porque são 27 novos, né? Um por estado. Certo. Nessa eleição são 54 vagas, a gente precisa de 27. Mas eu digo, para começar um processo de reforma e para mudar a lógica de maioria lá no Senado Federal. Faltando um ano para as eleições, começamos o processo eleitoral 2026 com a presença de Marco Antônio Costa, Adriles Jorge. Queria agradecer demais a presença. O Adriles, ele se emociona, que ele acha Eu? que isso aqui é palanque. Isso O aqui... Marco Antônio tava suave. Não, o Marco Antônio é o alivio. Ah, Queria agradecer demais a sua Obrigado. presença, pedir vocês compartilharem esse conteúdo com os amigos, curtirem, mandarem essa live para os amigos. E quando você vê o corte do Café com Ferry nas redes sociais, compartilha. Curte, comenta. ajuda os guri, pô. ajuda os guri. Queria agradecer demais a presença. Até o próximo podcast, até o próximo Café com Ferry. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu, turma! Valeu! valeu.